eles costumam dizer que Parashá Bereshit contém os segredos de todo o universo. A gente estuda, a gente vai se dedicar nos que os sábios escreveram sobre Bereshit, mas os mistérios estão contidos, né? E em tempo oportuno o Eterno vai revelar. Assim como Apocalipse 12, quem diria que ia se cumprir literalmente nos nossos dias? Diante dos nossos olhos, né? Se cumprindo, né? Não só simbolicamente, mas principalmente literal, que isso aumenta a nossa fé. Então, vivemos em dias de profecias, em dias de grandes revelações que o Eterno nos dá. E Bereshit, a Torá fala, Bereshit, Bará Elohim, Et Hashamah, Ve'et Haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas antes do Bereshit, dizem os nossos sábios que 7 coisas já existiam. Os sábios nos dizem que o Mashiach já existia antes de Bereshit 1. Antes de qualquer criação do Eterno, o Mashiach já existia. Imagine um tempo na eternidade em que o Eterno era só Ele, né? E o Eterno não é como o ser humano que precisa de pessoas, né? O homem não é uma ilha. O homem precisa do outro ser humano para quê? Para se socializar. Ninguém é uma ilha. O homem que fica sozinho, ele acaba, a maioria das pessoas vão acabar entrando em depressão. Você precisa de um amigo, de um colega, de uma família, né? Um pai, uma mãe, algo para você dividir as suas emoções. Nós fomos criados com essa essência. O Eterno é a fonte da vida. Mas os sábios também nos dizem que em algum momento da eternidade o Eterno desejou ter filhos. Em especial um filho, no qual, como diz Colossenses, onde habita a plenitude da divindade. Em algum momento da eternidade o Eterno, né, ele se esvazia, se contrai e gera Mashiach, um filho unigênito, a imagem e semelhança do Criador. Estudando sobre isso, a gente, né, percebe que Mashiach, também com o Eterno, eram completos. Mas os sábios também nos dizem que no Mashiach brotou um desejo também. Um desejo de ter criaturas, filhos, pessoas para ele compartilhar tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Que não foi pouca coisa. Ele sentiu esse desejo. Por quê? Isso é um princípio divino, né? Porque o próprio Deus, o próprio Mashiach, não é uma represa onde ele cerca toda a sua glória, não. Ele é algo como um rio corrente. Já viu, os rios nunca enchem o mar, né? Sempre estão. Nós também somos assim. Se nós recebemos a bênção eterna e não passarmos essa bênção adiante, nós seremos uma represa, ficaremos cheios e Deus não vai mais nos abençoar. Mas quando Deus nos abençoa e nós abençoamos o nosso irmão, nós se tornamos águas vivas. O que é águas vivas? Águas correntes. Então nossa vida sempre vai estar nesse ciclo de bênção, Deus nos abençoando e nós abençoando os nossos irmãos. Então esse é um processo muito lindo divino, né? Processo de compartilhar aquilo que Deus nos dá. Seja em qualquer área, seja uma palavra, seja uma ajuda a um irmão, seja em qualquer área. Seja um abraço, são tantas coisas que nós podemos fazer. Outra coisa que os sábios também dizem que já existia antes da criação, o Davá, a palavra do Eterno. Deus, em algum momento também da eternidade, criou o idioma hebraico. E alguns sábios dizem que ele brincou durante muito tempo, no qual a gente não pode imaginar. Brincou com as letras. É por isso que a letra hebraica, ela tem significados tão profundos que hoje, né,
em função da tecnologia, em função dos supercomputadores, eles conseguem achar códigos dentro da Torá, que foi escrito há 3.500 anos. Códigos que batem, o nome do Eterno aparecendo, eventos acontecendo, que já aconteceu, se concretizando, que vão acontecer, nome de pessoas que buscam ali e jogam uma sequência e fatos que estão acontecendo. Então a Torá, ela é real. A Torá, ela é viva. A Torá, ela tem um poder extraordinário, porque é a palavra do Eterno. E os sábios, os escribas, quando iam copiar, eles não podiam tirar nem um iud, nem nada, nem um pontinho, nada. Eles deveriam escrever letra por letra, e eram 70 sábios, e depois reuniam para ver se todos estavam batendo um com o outro. Porque havia um temor, e há um temor entre o povo judeu, de não tirar nenhuma letrinha. Porque depende da palavra, você tirar um yud, ele de vida pode virar morte a palavra. Então, sério que é. Tirar um pequeno tracinho. É por isso que Yeshua falou, eu não vim advogar a lei dos profetas, né? Eu vim cumprir, né? E ainda que o céu e a terra passem, não será tirado nem um yud, nem um traço da Torá. E Yeshua está falando do quê? Da Torá, que é o centro da nossa fé, que é o cerne do povo judeu, que em volta da Torá vai permear todos os outros livros, os profetas, os poéticos, os cânticos, a Brit Hadashah, que é a revelação da vida do Mashiach, mas todos vão nortear o quê? A Torá, porque é a Torá que vai nos dizer quem é profeta e quem é falso profeta, quem é Mashiach e quem é um anti-Mashiach. É a Torá, que é o nosso padrão de fé, no qual nenhuma letra foi tirada, e nós estamos diante do maior milagre, né? Nós temos isso aqui, 3.500 anos. O povo foi várias vezes para o exílio, a terra foi queimada, mas a palavra do Eterno permaneceu e permanece até hoje. Então, e o idioma hebraico, ele foi o idioma falado por Adão e Havá até os dias de Nimrod. Existia só uma língua, que era a língua universal. E depois da Torre de Babel houve um homem chamado Nimrod, o primeiro homem a se levantar contra a autoridade de Deus. O primeiro homem a desafiar a autoridade de Deus. E Babel quer dizer Torre dos Deuses. Nimrod se achava um Deus. E ele formou uma torre, um portal dos deuses, no qual ele queria desafiar o Eterno. Então, a partir dali, o Eterno veio e confundiu as línguas, e a partir dali foram criadas 70 línguas. 70 línguas, e depois dessas 70 línguas, veio muitas mais línguas, né, derivadas dessas 70 línguas. Então, outra coisa que já existia antes da criação, a Torá. A instrução do Eterno já existia antes mesmo de ser entregue lá no Sinai. O Eterno já tinha a Torá, a instrução toda, né? O que Deus conversava com Adão no jardim? Instruía ele, ensinava ele, explicava todas as coisas. Adão sabia todas as coisas concernentes à lei do Eterno, porque essa lei, que foi a primeira aliança lá no Éden, estava cravada não em pedras, mas no coração de Adão. Estava impregnada nele. E quando ele peca, há uma troca. Ou entra a má inclinação, e aquela boa inclinação, a lei do Eterno, é jogada para fora. E aí o homem não consegue mais equilibrar o bem e o mal, e começam a acontecer as grandes catástrofes. O primeiro homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Mas nós vemos nos capítulos 2 e 3, quando nasce o primeiro filho de Adão, a Torá fala, né, que Adão teve um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. Semelhança de Adão, não mais do Criador. Outra coisa, o trono de Deus. O trono de Deus já existia antes de qualquer coisa ser criada. Porque assim como a gente canta Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Elon, Leolam vai. O Eterno sempre reina. O Eterno sempre vai reinar.
Não há ninguém que possa preocupar o trono do Eterno. O Eterno não tem inimigos. Né? Não pense que o encardito está lá com uma luva de boxe tentando enfrentar o Eterno. Não existe isso. Não existe. Nós temos inimigos, né? Nós temos os nossos inimigos. Mas o Eterno não tem. O Eterno é Criador. Ele comanda todas as coisas. Ainda que esteja no caos, Ele domina sobre tudo. Outra coisa. Antes de tudo ser criado, já existia o Hesed. O que é o Hesed? Graça. Graça. A bondade do Eterno. Então aquela história dos sete períodos não, 7 dispensações, né? Governo, inocência, governo humano, patriarcas, lei, profetas, graça e milênio. É muito bonito isso, mas é antibíblico. Por quê? Porque o Eterno, antes de tudo ser criado, já existia a graça, a bondade do Eterno. Deus já havia criado muitas coisas antes da criação aqui em Bereshit. Outra coisa, a misericórdia de Deus já existia. Já existia misericórdia. O perdão. Quem vai falar isso é Pedro. Pedro fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Por que o Cordeiro era morto? Para perdão dos pecados, para a remissão dos pecados. O inocente se colocando no lugar do transgressor. Já existia isso antes da criação. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Né? E Deus, você pode parar e pensar, poxa, então por que Deus, sabendo que ia acontecer o pecado, por que Ele não acabou com isso antes de acontecer todo esse caos? Porque se Ele faz isso, Ele seria covarde, né? Teria medo do pecado. Deus não tem medo. Deus, Ele enfrenta as coisas do jeito que elas são. E Ele sempre sai vitorioso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Outra coisa, aliás, a última coisa, a 7ª coisa que foi criado antes da criação. A árvore da vida já existia. Ela foi colocada lá no Éden, mas já existia a árvore da vida. O que era a árvore da vida? A árvore da vida era a própria manifestação do Eterno na terra. Porque essa árvore ela tem raízes. E essas raízes estão conectadas à terra. Então, a partir daquela árvore, o Eterno concedia o quê? Eternidade para o homem. Assim como no livro do Apocalipse está escrito que nós vamos comer dos frutos dela uma vez por mês, e que as folhas dela serão para a cura das nações. Né? Então, essa árvore já existia antes da fundação do mundo. Porque o Eterno não criou o ser humano para morrer. O Eterno criou o ser humano para ser coexistente com ele. Para que reinasse com o Eterno para sempre. Brita da Chá vai falar que naquele dia, né, o Eterno será um em todos. Olha que coisa maravilhosa. O Eterno será um em todos. Todos reinarão com o Eterno. Pois bem, prosseguindo aqui. Agora, o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. O Maimônides foi quem fez ele compilou a teologia judaica em resposta à teologia cristã. E num dos 3 princípios que Maimônides escreveu é que Deus é invisível, incorpóreo, insubstanciável. Brida da Chá vai falar que Deus é um fogo consumidor, Deus é um espírito invisível. Então, olha que interessante. Então, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por que nós não somos invisíveis, incorpóreos? Parece contraditório, não parece? Só parece contraditório. Porque, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Mashiach.
Mashiach tem um corpo. Mashiach é a expressão do Eterno. Ele é a imagem do Deus invisível, porém ele tem um corpo. Então nós somos feitos à imagem de Mashiach. Nós fomos criados para ser a noiva do Cordeiro, para ter a maior aliança que o ser humano pode ter, o casamento. É por isso que Yeshua falou tanto sobre a sua volta, enfatizando o quê? Casamento. A maior união estável entre dois seres humanos. A maior aliança. Uma aliança que o Eterno Deus falou, o que Deus uniu, não separe o homem. Não tem divórcio. Né? Yeshua vem buscar a sua noiva, não para casar e se divorciar dela, mas que seja um só para toda a eternidade. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Mashiach, nós temos outras características também. Vamos dizer assim, nós temos uma outra mãe, porque nós fisicamente nós somos o quê? Resultado de uma intimidade entre os nossos pais. Então nós também somos o resultado de uma intimidade entre Deus e a terra. Porque Deus, quando vai fazer o homem, ele pega do pó, ele toca no pó, ele molda o homem e sopra nas suas narinas, o ruach, a neshama, o espírito, o fôlego. Ele sopra e o homem passa a ser uma alma vivente. E então nós temos uma mãe chamada Terra, porque nós herdamos também características da nossa mãe. Por exemplo, dentro do seu corpo tem ferro, tem minúsculas quantidades, ferro, potássio, cobre, chumbo, tem todos os elementos que existem na tabela periódica, na Terra, tem ouro, tem dentro do nosso corpo. Então nós temos a característica da nossa mãe também, né? O homem é chamado de Adão, a terra, Hadamá, e Adão vem da raiz Hadamá, terra, e vem da raiz também de Dam. O que quer dizer Dam? Sangue. O que é sangue? Vida. Terra, sangue. O que mais pode constituir? Os 4 elementos, né? Falando aí um pouquinho d'água, olha que interessante. Nós passamos por Sukkot. Sukkot, o que acontecia? No último dia, o sacerdote ia lá, ia na fonte de Siloé, pegava um pouco d'água, ia, dava 7 voltas sobre o altar e derramava água ali. E daí era lido alguns salmos, entre eles, se não me engano, o Salmo 118, no qual eles clamavam por águas, no nível pichado, no nível mais literal, por causa das águas da chuva para a colheita, mas eles falavam uma outra água, águas vivas, eles falavam. E nesse último dia, Yeshua aparece lá, como quem não quer nada, o povo fazendo um ritual, recitando o Salmo 118, e dizendo, né, Senhor, nos concede a água da vida. Aí Yeshua fala, eu sou a água da vida. Quem tiver sede, venha até mim e beba. E aquele que beber dessa água, jorrará dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Os judeus, aqueles dias, ficaram atônitos, porque eles estavam pedindo essas águas vivas. Não era somente uma chuva. A chuva viria em decorrente à obediência, como diz a Torá. Se vocês obedecerem, a chuva virá no tempo certo. Mas essas águas eram umas águas especiais, que só Mashiach pode nos dar. E que interessante, ele lá no madeiro, saindo água e sangue do seu corpo. Ou seja, aquilo que ele falou simbolicamente se torna literal. Porque aquela água, como é um símbolo do Ruach, né? Nós vamos ver que 50 dias depois, há um grande derramar do Espírito. Um grande derramar, no qual os homens abriam a boca com palavras simples, e milhares de judeus acreditavam que Yeshua era o Mashiach. Não vou dizer que eles se convertiam, não, porque judeu não se converte. Deus faz techuvá. Eles fizeram uma techuvá, reconheceram o Mashiach. Judeus de todas as partes do mundo reconheceram que aquele homem que havia sido, né, feito como expiação, feito, né, como ato vergonhoso, porque para o judaísmo
aquilo era um ato de grande vergonha. Ser pendurado era maldição. Por isso que Paulo vai falar, para muitos a mensagem do madeiro é loucura, é vergonha, mas para nós é poder de Deus. Porque entenderam a mensagem do Cordeiro, né? Porque aquele que era pendurado, né, na tradição judaica e segundo a Torá, era algo desonroso, vergonhoso e algo que era maldição. Então Yeshua foi uma maldição? Ele se tornou uma maldição, como diz Isaías 53. E o judeu não tem como rebater isso, porque está escrito nos profetas que ele tomaria as nossas dores, né, levaria sobre si as nossas maldições. Ou seja, nós éramos réu de morte vergonhosa, mas o Mashiach toma essa morte, que é a segunda morte que ocorre lá no madeiro, a morte definitiva. Como o Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que ressuscitam a primeira ressurreição, né, porque entrarão na cidade de transporte. Eu preparei aqui algo sobre Bereshit, sobre a palavra Bereshit. Quando nós lemos as Parashot, é escolhida uma palavra que vai dar a sentença para o livro. Geralmente são as primeiras palavras. No caso aqui foi a primeira palavra, Bereshit. Então, o que será que Bereshit tem a nos ensinar? O que será que Bereshit tem algo escondido que o Eterno pode nos revelar, pode nos dar instrução a respeito dessa palavra? A palavra Bereshit. Nós temos o Beit. Estão conseguindo enxergar? Uhum. Beit, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yod e o Tav. Ok? Beit, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tav. Olha só, eu estava pesquisando ontem à noite ainda sobre os símbolos que essa letra tem. O Beit é casa. O Resh, cabeça. O Aleph, boi. O Shin, dente. O Yud, esse é fácil, né? Mão. O Tav, sinal. Então, se a gente for ler cada significado, olha só: casa, cabeça, boi, dente, mão, sinal. Então, só que Bereshit é uma junção de duas palavras. O Beit aqui, ele é um pronome, ou seja, no início, ou em início, em princípio. Então, Beit é uma preposição. Ele pode ser nele, por meio, para, é uma preposição. E o Reshit, o resto aqui, Reshit, ele vai ter outras conotações, como raiz de Rosh, cabeça. Ele vai ter também outra conotação para princípio, primogênito, primazia. Olha só, cabeça, princípio, primogênito e primazia. O que isso quer dizer para a gente? Só quero dar uma ênfase aqui, ó. Yeshua falou: eu sou o princípio, Bereshit, e o fim. Certo? Então ele é o Bereshit, de certa forma, aqui, simbolicamente. Então olha só: casa para nós morarmos. Ele é o cabeça. E o boi, por que o boi? Força. Boi, poder, força, mas principalmente o quê? O boi era a maior oferta dentro do tabernáculo. Ou seja, o Eterno deu de melhor para perdoar o seu povo. Muitas vezes nós vemos Yeshua sendo comparado a quê? Um cordeiro, na verdade? Um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Mas o boi era a maior oferta que alguém podia dar. Então, qual que é a oferta que Deus vai nos dar para salvar a humanidade? O que Ele tem de melhor? Não vai ser 2 pombinhas. Não vai ser um punhado de farinha. Apesar de que o punhado de farinha era uma oferta muito agradável ao Eterno.
Mas o Eterno tem muito mais para oferecer. Ele dá aquilo que tem de melhor. A maior oferta dentro do santuário, o boi. Outra coisa, dente. O que quer dizer dente? Justiça. Porque na Torá está escrito assim, ó, quando Deus está falando sobre juízos, deveres e tal, ele fala assim, e aquele que defraudar o seu irmão, né, não é só ir lá pedir perdão para ele, tem que restituir. Aí ele fala, dente por dente, que mais? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Por quê? Você tem que restituir. Não é só bater o carro do seu vizinho e dizer, desculpa aí, você tem que restituir. Isso é justo. Ou seja, o Eterno vem cumprir uma justiça que nós não conseguimos cumprir. E só Ele é justo o suficiente, fazendo justiça, dando vida por a vida justa dele pela nossa. Que apesar de pecadores, apesar de pessoas que estamos ainda distantes da luz, estamos procurando a luz, mas de certa forma estamos distantes, né? Mas Ele nos olha com olhos de amor, né? Ele nos vê como uma noiva, resgatando a noiva, resgatando o irmão mais novo, ok? E mão e sinal, mão e sinal. Mateus 24 fala o quê? E verão no céu o sinal do Filho do Homem quando ele voltar. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo exatamente quando o profeta Elias foi orar no monte, e o que ele vê? Quando o moço vai 7 vezes e volta, fala para Elias, Elias, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias entendeu que aquilo era o sinal de Deus e que viria uma abundante chuva e o Eterno derramaria sobre a terra. 3 anos e meio sem chover, a terra seca. Ou seja, a vinda do Filho do Homem será a mesma coisa, nas nuvens, com sinal. Talvez naquele dia, quando o Yeshua vir, muitos vão olhar, o que é aquilo? É uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aquilo vem aumentando, 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 e alguém vai ver um arco sobre a cabeça de alguém que parece como o filho de um homem, mas é o próprio filho de Elohim, que vem com grande poder e muita glória. Segundo Apocalipse, diz que todo olho verá. Não será um secreto. Será o maior evento que a Terra já presenciou. Nunca presenciou tamanho evento como esse. A volta do Filho de Elohim, que vem buscar os seus eleitos reunidos. Por isso que Apocalipse vai dizer assim, e houve silêncio no céu por meia hora. Por que houve silêncio no céu por meia hora? Porque é o arrebatamento dos seus filhos. O que é arrebatar? Não é sumir. Arrebatar quer dizer tirar com força. Quem que vai nos tirar com força? Os anjos. Nesse dia haverá meia hora de silêncio no céu, porque os anjos não vão louvar o Eterno, vão vir tudo para a terra aqui. Buscar os seus eleitos, puxar lá da sepultura os eleitos do reino e levar para a sua glória. Ok? Olha que interessante Bereshit. Olha como nós vemos em Bereshit, entre linhas, né? Nós chamamos isso de Sod, né? Nós começamos a cavar e começamos a chegar em Yeshua, em cada letra, em cada palavra. E olha que interessante, mais interessante ainda, olha só. Então, a palavra Bereshit, Bereshit quer dizer o quê? Cabeça, vem da raiz Rosh, princípio, primogênito, primazia. Paulo é fantástico, pessoal. Paulo é um judeu zeloso, um judeu que estuda a Torá e conhece grandes segredos. Olha o que Paulo vai nos revelar nessa palavra, Bereshit. O que quer dizer Bereshit? A preposição, o Beit, nele, pode ser por, para, por meio de, isso é uma preposição. Ireshit, cabeça, princípio, primogênito, primazia. Todo mundo agora abre rapidamente a Bíblia. Colossenses 1:15. Tá, a preposição então pode ser nele, por meio ou para. Lê para nós. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, ou seja, raiz de Reshit. Continua. Pois nele... Pois nele, Beit. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio... Foi criado por preposição. Peito. Pode continuar. Por meio dele e para para ele. Tudo isso aqui é o peito. É o peito. Ó, pois nele foram criados. Preposição. Tudo foi criado por meio. Outra preposição. Tudo peito. E para ele. Continua, Letícia. Ele é antes de todas as coisas. Só um momentinho. Ele é antes de todas as coisas. O que nós estudamos agora há pouco? Antes da criação. Continua, Letícia. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Cabeça, Rosh. Rosh. Ele é a cabeça do corpo. Da igreja. Ele é o princípio. Princípio. Bereshit. O que mais? O primogênito. Primogênito. Raiz de Reshit. De entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Também da raiz de Reshit. Até aí. Tem. Olha que interessante. Nós temos o Bereshit, a palavra Bereshit, toda, vamos dizer assim, criptografada aqui. Olha só. O Beit, nele, por ele, para ele, por meio dele, tudo isso é Beit. E olha o Reshit. Reshit ele tem esse símbolo de cabeça, de princípio, primogênito e primazia. Está tudo aqui. Ó. Ele é o cabeça do corpo da congregação. Ele é o princípio. Ele é o primogênito. Ele é o que mais? Ele tem a primazia. Olha que interessante. Yeshua atrás do Bereshit. Não é à toa que ele vai falar o quê? Que ele é o Aleph, Beit. As letras. Ele é a palavra. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É o que Paulo fala aqui. Nele foi criado. Por ele. E para ele. Olha o que o Eterno fez por Yeshua. Criou por meio dele, por ele e para ele. Porque o Eterno viu um desejo no coração dele que queria ter filhos. Para dividir o quê? O seu reinado. Sabe qual momento da história que eu queria estar? Um dos momentos da história que eu queria estar? Quando caiu as escamas da vista de Paulo. Porque o homem que conhecia lei, halahá, estudou aos pés de Gamaliel, ele dava testemunho zeloso, né? Entre os da sua idade, o mais zeloso, fariseu dos fariseus. Pensa num cara que estudava, comia a Torá. E ele perseguia os messiânicos, não porque ele era mau, porque ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus. Zelo, mas estava enganado. Ele falou, tudo que eu estudei estava de frente com os meus olhos, eu não sabia. Olha que interessante. E Paulo tem revelações maravilhosas, fantasmagóricas. Tá, deixa eu falar, se Deus cria, porque o Gênesis é muito assunto, pessoal. É muito assunto, desde a criação. Se fosse falar só da criação dos astros, é muita coisa, fora os animais. Né? Tem um animal aqui, eu queria falar, não vai ter tempo, tem um animal, um único animal, que o Eterno deu nome para esse animal. Adão deu nome para esse animal. Um animal chamado Taninim, é o crocodilo. Que naquela época era muito mais enorme do que existe hoje lá nos Estados Unidos. Não é o jacaré aqui do Brasil não, pessoal. É um negócio feroz. Em Jó fala, descreve exatamente esse animal. Terrível. Mas alguns também temiam esse crocodilo. Principalmente o faraó. O de Moshe foi jogado também, né? Por quê? Porque ele não poderia nadar em paz no Nilo. O Nilo tinha grandes crocodilos. Então era uma afronta também para o Egito. No caso, chamava o Horus vivo, né? O deus do Egito. Né? E esse animal que Deus criou. Lá em Jó, ele tem um detalhamento muito interessante desse animal. Olha a descrição desse animal no livro de Jó. Jó, se não me engano, 42, 41. Olha só. Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe cravar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhes as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele de acordo contigo?
Ou tomá-lo por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso na correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-á a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado sem o vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreve a despertá-lo. Tá, para encerrar, pessoal, eu queria falar sobre a pedra. O mundo foi formado, certo? E sempre é lançado o quê? Uma pedra fundamental. E se Yeshua foi feito por ele, para ele, por meio dele, Yeshua é essa pedra principal. Nós sabemos que essa pedra estava lá dentro do Santo dos Santos, a Kodesh HaKodashim, como uma base para colocar a arca. Essa pedra também, diz os Midrashim, que essa pedra rolava atrás dos filhos de Israel no deserto, jorrando água. Olha a água presente na pedra. Já jorrava aquele tempo, não foi só no madeiro não. Já jorrava água. Outra coisa sobre a pedra, que é interessante. Então os sábios dizem que aquela pedra que estava debaixo da Arca da Aliança foi a pedra fundamental que foi feita todo o universo. Nós sabemos que a pedra representa Yeshua, né? Então, não só na primeira criação, Yeshua foi lançado como uma base para que todas as coisas fossem criadas, mas no Olam Rabá também. No Olam Rabá, Yeshua também será lançado de novo, né, como os fundamentos da nova terra, da nova cidade, né, da nova Jerusalém e da própria terra renovada, porque haverá novos céus e nova terra. Ok? Yeshua mesmo falou dele mesmo, falando: olha, eu sou a pedra. Aliás, Mateus. Alguém lê Mateus 21, 42 para nós? Olha Yeshua falando dessa pedra, falando dele mesmo. Mateus, capítulo 21, verso 42. Então Yeshua lhes inquiriu: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede de Elohim, sendo, portanto, maravilhoso para nós. As pedras que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. Para alguns se tornou pedra de tropeço. Então Yeshua, no Olam Rabá, foi o que a Thaís falou, né? Yeshua, quando os reinos todos forem se acabando, chegar nos pés da estátua, estamos nos pés, segundo as profecias, na beiradinha da unha, sabe aquela sujeirinha da unha? Estamos mais ou menos ali. Estamos ali. Virá uma pedra, e essa pedra será lançada como? Alguém vai pegar e vai lançar? Não. Sem auxílio. Então é uma pedra viva, né? Pedra que tem vida. Ela vai destruir aquele último reino. E a partir daquela pedra, o que vai acontecer? Vai crescer, encher o mundo. Ou seja, é a volta do nosso Mashiach. Nas nuvens, né? Numa nuvem do tamanho da mão de um homem, com um arco sobre a sua cabeça, né? Com grande poder e muita glória. Então, para encerrar, o período da criação foi um processo. Foi o que Deus nos ensina. Deus poderia ter criado tudo num dia? Menos de um dia, né? Deus poderia ter criado tudo em um segundo. E não estamos exagerando, porque o Eterno pode todas as coisas. Por que o Eterno cria em 7 dias? Para nos ensinar que nós precisamos passar o processo, pessoal. E qual que é o processo de Deus? De dia e noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Houve o dia e a noite. Engraçado que pouca é manhã. Erev, o que é Erev? Tarde chegada. Tarde. Não é noite. Mas é um período entre a noite e a claridade. Ou seja, é um período meio azul, escurecendo. Mas quando ele faz separação entre a luz e as trevas, aí ele chama o quê? O dia de Yom. E chama a noite de quê?
Laila. Nessa hora chama de Laila. Então, qual que é o processo do Eterno? Tempos da nossa vida de alegria, de dia, de flores, né? De coisas boas na nossa vida. Mas vem outro processo. O processo da noite, da angústia, das nossas depressões, dos nossos entristecimentos, desapontamentos, das nossas faltas de fé, que na escuridão você não consegue ver, a nossa falta de fé, a nossa falta de perseverança. É tudo um processo, pessoal. É um ciclo. Nós temos que entender esse processo porque eu não estou falando para você passar no dia da noite cantando, dando risada. Não, chore, busque o Eterno. Faça igual Moisés. Questione Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Mas obedeça a sua voz. Mas não murmure. Quer questionar o Eterno? Questione, Senhor, por que está acontecendo? Mas faça como Machia. Senhor, eu não estou entendendo. Aliás, ele estava entendendo, mas ele não estava suportando. Mas ele falou, mas seja feita a tua vontade. O Machia passou por um processo no qual nós não teríamos condições nem físicas, nem espiritual, nem psicológico de passar o que ele passou. É verdade. E se a Brit Hadashah fala que Deus não poupou nem o seu filho, então se nós passarmos nos dias difíceis, nos dias de escuridão, nos dias que nós não conseguimos ouvir a voz do Eterno, nos dias que nós não conseguimos nem orar, será que você nunca passou por isso? No dia que você não consegue nem falar com o Eterno, tão oprimido que você está, é um período da noite. Mas lembre-se que é um processo, pessoal. E apesar que a nossa vida chegue num caos, como a terra chega num caos, chega num momento de tovu, escuridão, caos, parece que sem alento, sem propósito. Ainda que a nossa vida chegue nesse estágio, sempre lembre-se que Urua está sobre nós. Ele paira por cima das águas. Ou seja, por mais que as coisas fujam do nosso controle, mas nunca vai fugir do controle de Deus. E se nós passarmos os dias maus murmurando, reclamando, nós vamos multiplicar esses dias. Então, meu querido, não estou falando para você passar rindo a prova, sorrindo, mas não murmure. Não murmure, porque se você murmurar, os seus dias de noite serão multiplicados. E se você passar nos dias difíceis, né, mesmo não entendendo, mesmo questionando Deus, mas obedecendo a sua voz, obedecendo a sua palavra, se esforçando mesmo com pouca força, o Eterno vai te recompensar. O Eterno vai, com a sua pequena força, o Eterno vai multiplicar essa força. E diz aos nossos sábios que quando nós passamos momentos difíceis, provas, murmuramos, multiplicamos esses dias. E se nós passamos esses dias e não murmuramos, mas confiamos no Eterno, confiamos de todo o coração, os nossos dias bons vão ser multiplicados. Baruch Hashem, Deus abençoe a todos. Amém.